Fala aí, alunos da Escola João Ramalho em Diadema, tranquilo? Essa aula é dedicada aos alunos do terceiro ano do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre estereótipo e preconceito, ou preconceito. Preconceito? Preconceito? Preconceito. Bom, antes da gente destrinchar o significado dessas duas palavras, de o que elas têm em comum ou que elas se divergem, entende diferente, eu gostaria de ler um texto de Platão acerca da morte de Sócrates, que diz o seguinte: de acordo com Platão, as acusações contra Sócrates foram, abre aspas, Sócrates é réu por empenhar-se com excesso de zelo, de maneira supérflua e indiscreta, na investigação de coisas sob a terra e nos céus, fortalecendo o argumento mais fraco e ensinando essas mesmas coisas a outros. Sócrates é réu porque corrompe a juventude e descrê dos deuses do Estado, crendo em outras divindades novas. Bom, Sócrates, eu tenho o costume de dizer que Sócrates é o Cristo, né? Com todo respeito aos religiosos, é o Jesus Cristo da filosofia. Sócrates é um marco, né? Ele é um marco zero, ele é um marco muito importante dentro da filosofia. Sócrates, nós podemos dizer aí, embora não seja o criador da filosofia ou o primeiro filósofo, mas eu posso nomeá-lo como o pai da filosofia, o rei da filosofia. Isso é uma opinião pessoal minha. Sócrates, ele traz uma mudança muito grande, ele traz um divisor de águas dentro da filosofia durante a sua vida, durante a sua existência. E Platão é quem nos conta toda a história acerca da vida de Sócrates. Sócrates foi condenado à morte porque ele divergia das opiniões dos líderes da época, né? E uma das coisas a qual ele pregava era contra tudo aquilo que se ensinava sem se usar a razão. Sócrates, ele questionava as divindades, ele questionava se tudo aquilo que se acreditava naquele período e naquele tempo. Sócrates era um homem que não se contentava em ouvir as histórias e sem tentar entender de onde veio aquilo ou por que veio aquilo. E Sócrates, dessa sua maneira, ele começa a falar em praça pública, questionar outras pessoas que se intitulavam sábios nos seus assuntos, como os artesãos, como os poetas, tem os sofistas, uma galera toda daquela época, os políticos, que se intitulavam sábios dentro da sua área, dentro do seu assunto. E Sócrates, quando começava a discutir com essas pessoas, debater com essas pessoas, ele provava que na realidade as pessoas não dominavam o assunto tanto assim quanto eles falavam. Eu digo assim, tem uma frase que eu aprendi na vida e é real isso. Os mais antigos conhecem, a molecada não. Às vezes eu falo essas frases na sala de aula, os moleques falam, o professor é velho, mano, é lá das décadas de 70, mas eu trago muito comigo as coisas que eu ouvia da minha avó, do meu avô, minha mãe, que eles falavam sobre os ditados populares. E um dos ditados populares que é muito famoso dessa época é o seguinte: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que isso quer dizer? Onde ninguém enxerga, quem enxerga mais ou menos, vê mais que os outros ou sabe mais que os outros. E eu trago isso para quem tem a habilidade, a capacidade da argumentação. A pessoa que tem o dom da oratória, o dom do convencimento, o dom de falar e convencer aquele a qual escuta, essa pessoa que tem essa capacidade, ela pode ter um olho só. Ou às vezes, um olho que funciona mais ou menos ainda, mas ela consegue convencer os outros que eles são certos. E Sócrates, ele vinha contra isso. Isso é muito comum nos dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo assim acerca de qualquer assunto, e ela convence aquele a quem ele se dirige, a quem ele dirige o seu argumento, a sua conversa. Com todo respeito às religiões, a gente vê isso dentro do segmento religioso. Existe um convencimento de algumas práticas
que as pessoas acabam acreditando pela habilidade daquele que o fala, o oráculo, né? Aquele que transmite, como se fosse o porta-voz da divindade, o porta-voz de Deus, ele transmite um conhecimento, ele transmite algo, dizendo que recebe aquilo de Deus, e as pessoas acabam acreditando, baseadas no poder de convencimento dessa pessoa e das ferramentas que ela se utiliza para tentar ou conseguir, teoricamente, comprovar, a evidenciar e comprovar a sua fala. Para Sócrates, isso não é o suficiente. Para Sócrates, não adianta ter o dom da oratória e trazer alguns argumentos vazios. Sócrates, ele precisa ir mais a fundo. Sócrates precisava, ir mais a fundo. Então ele questionava tanto a religião como tanto a política, tanto outras coisas. E com isso ele conseguiu conquistar inimigos. Porque o ser pensante, ele não agrada a todas as pessoas. Vou me sentar que o joelho está me matando. O ser pensante, ele incomoda as pessoas. Aquele que pensa, aquele que questiona, não é pensar por pensar ou questionar por questionar, senão a gente se torna mais um que pratica falácia, mais um que pratica a fala sem busca de argumentação sólida e concreta. Não podemos nos tornar mais alguns argumentadores sem base, sem calço, ser um alicerce acerca do assunto que está falando. Mas a pessoa que questiona, a pessoa que argumenta, a pessoa que tenta entender o porquê, sabe aquele chato que fala, mas por quê? Por quê? E o porquê, ele é o chato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu fui trocar os pneus do carro. Eu já sou macaco velho, já tenho um carro há muito tempo, uma vida inteira tenho um carro velho. Hoje, graças a Deus, consigo ter um carrinho não tão velho. Mas um dos meus hobbies na vida sempre foi curtir aí um carro antigo, Sempre tive isso. Agora eu tô com uma motinho aí de 22 anos de uso que eu tô recuperando aí para poder rodar. Tô ressuscitando uma intruder aí para eu poder voltar para as estradas aí, voltar a rodar. Então é das coisas que eu gosto, é mecânica. Embora eu não seja mecânico, eu não tenho habilidade nenhuma, não tenho nenhum curso em mecânica, mas eu sou no mínimo curioso, então eu sou chato. Então eu fui trocar os pneus do carro, o carro com uma quilometragem razoável, estava com 80 mil quilômetros, e eu encostei lá, pesquisei os preços, uma loja com uma qualidade de pneu que eu confio, e com preço razoável, encostei o carro, falei, eu vim trocar os pneus do carro. E quando o cara subiu o carro no elevador, ele trocou os pneus, e antes dele montar as rodas no carro, ele me disse, olha, vem cá. E ele me balançou o telescópio do carro, é um estirante, chama telescópio, que é o que liga lá os terminais da barra estabilizadora, capoda, sei lá, é um apoio que tem ali na roda. E ele balançou e falou, olha, isso aqui, cara, tem que ser rígido, não pode ser dessa maneira, o senhor tem que efetuar a troca dessa peça. Bom, quem está me falando isso é um mecânico, é alguém que entende de carro, é alguém que entende do assunto, ele é o cara que é pago para verificar a suspensão do carro e para garantir, para me dar a garantia do pneu, ele tem que garantir que o serviço feito no carro da suspensão, embora não estou contratando a suspensão ainda, foi só a troca de pneus, mas ele, para me dar a garantia do pneu, ele tem que me dizer que a suspensão está de acordo. Aí vem a minha decisão. Bom, é um mecânico que está me dizendo. Só que eu não posso esquecer que é um mecânico comissionado. Ele vai tentar me vender algo a mais. Será que ele está sendo sincero comigo? Será que essas verdades que ele está me contando a respeito daquela peça do carro são significantes? Bom, minha decisão foi, não quero que troque. Eu quero apenas o pneu, eu vim pagar o pneu. Ah, mas eu não posso dar garantia no pneu. Bom, eu vou fazer o serviço em outro lugar, no meu mecânico de confiança. O senhor, por gentileza, faça o que tem que fazer, o alinhamento, que é o que está combinado, troca dos pneus, eu ganho o alinhamento. E essas partes de suspensão, o carro está bem para revisão, e eu peço para o meu mecânico ver isso. Abrir mão da garantia do pneu não, porque se o pneu furar, estourar, cortar ou rasgar, que não seja com mau uso, quem me dá essa garantia é a fábrica do pneu. Agora, vem um desgaste irregular no pneu por conta da suspensão,
aí é outra coisa que deve ser questionada. Então eu estou entrando num assunto que não tem nada a ver com filosofia, mas tem a ver com a prática de você ser criterioso, de você ser curioso, de você perguntar, de você não cair nas conversas das pessoas. Então nesse instante eu disse que não e levei até o meu mecânico, que já estava agendado para a semana seguinte, uns 3 dias depois, para poder fazer a revisão do carro. E comentei com ele, falei, dá uma olhadinha na suspensão, porque o cara me comentou a barra e tal. Aí ele falou, não, vai nem embora, vamos levantar agora. Ele levantou o carro, tirou, soltou tudo, balançou e começou a rir. Ele falou, você ia cair no golpe. Ou seja, será que aquele que é sábio, ou melhor, aquele que mostra determinada sabedoria para você, em qualquer área da vida, ele realmente sabe? Ele realmente está sendo sincero? Talvez aquele mecânico, por ser apenas não menosprezando, mas apenas um instalador, ele foi ensinado pelo seu chefe, que é o comissionado, que quando estiver assim tem que orientar o dono do veículo a trocar a peça do carro. Ou talvez aquele mecânico realmente agiu de sacanagem comigo. Não sei, mas o fato é que se eu não tivesse uma postura crítica e não tivesse alguém que me desse o embasamento, o alicerce, para eu decidir se eu devo trocar a peça ou não, eu teria caído no conto do vigário, teria caído mais uma conversa fiada. Então, as pessoas que têm essa tendência natural ou exercitam essa habilidade, você precisa exercitar a habilidade de questionar, de não aceitar as respostas de bate-pronto, né? Na sala de aula a gente sempre fala isso, eu falo, gente, eu não quero convencer nenhum de vocês, mas sempre vou ser contra a opinião de vocês, na intenção de fazer com que vocês melhorem a argumentação de vocês e busquem um alicerce, um embasamento para defender aquilo que vocês acreditam. Não estou aqui para doutrinar ninguém, né? Isso em sala de aula sempre é muito prático, muito claro entre a gente, né? É muito aberto, muito sincero isso. E normalmente eu evito ao máximo de dar a minha opinião pessoal em sala de aula. Eu falo para ele muitas vezes assim, principalmente quando a gente vai falar sobre religião, eu falo aqui e agora eu sou professor de filosofia. Quer conhecer a opinião do Luciano fora de sala de aula, lá no portão da escola, num bate-papo, outro assunto qualquer, e aí então, a gente começa a se abrir e bater um papo um pouco diferente. Dentro de sala de aula eu sou... eu não dou a minha opinião, eu fico instigando vocês para que vocês produzam a própria argumentação de vocês. E eu gosto bastante quando os alunos, tem alguns que ficam assim, pô, professor, tá de sacanagem, velho, não é assim, muda aí. Não, professor, você tá zoando que você acredita nisso e tal. Eu fico provocando a molecada e é legal, porque aí entra um embate dentro da sala de aula e cada um começa a buscar a maneira de defender aquilo que acredita e às vezes até muda de opinião frente à opinião de um outro colega, porque talvez não tinha enxergado ainda do ponto de vista do colega. Então Sócrates, ele cria inimigos, porque ele se opõe, ele vai contrário ao que todo mundo pensa e acredita e diz amém. Esse amém não é religioso, esse amém é amém para a sociedade, é amém para o poder político, é amém para a religião também, é amém às vezes até para aqueles que querem formar dentro da própria família, querem nos formar de uma maneira que nós não queremos ser. Não estou dizendo aqui que vocês têm que se tornarem rebeldes, mas eu estou dizendo que vocês precisam se apropriar da versão do outro, da versão de mais alguém, da versão de algo sólido e construir uma versão pautada também dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você entende que é o que é melhor para a tua existência e para o seu viver, né? De maneira respeitosa, de maneira educada, de maneira no diálogo, mas sim fazer com que se prevaleça na sua vida o seu direito de ser o protagonista da sua história. E é claro que isso não vai agradar todo mundo. Isso é um problema sério, né? Bom, deixa pra lá. Bom, vou falar, né? Já tô lascado mesmo. Para quem viu a minha primeira formação de faculdade, eu sou formado em bacharel em teologia. Então quem me viu estudar na faculdade de teologia, na faculdade metodista livre, quem me viu cursar esse curso, as pessoas mais próximas, falou, poxa, vai virar pastor, vai virar um presbítero, vai virar algum líder religioso da igreja.
E de repente, quando eu termino o seminário, termino os 4 anos de teologia, eu migro para a área da filosofia e faço a minha especialização, faço a minha licenciatura em filosofia. E aí as pessoas vão falar, não, tá de sacanagem, o cara virou ateu. Não virei ateu, eu continuo com as minhas convicções religiosas, que pertencem somente a mim, não vem ao caso. Mas eu decepcionei algumas pessoas que esperavam que 4 anos de investimento num curso, que eu me tornaria o que 99% das pessoas que cursam almejam em ser. E eu não, eu almejava o conhecimento, almejava o assunto me interessa, é muito bacana, e a partir daí mudou muito a minha visão de mundo, minha visão das coisas. Então, nem sempre escolher o nosso caminho nós vamos agradar a todos, né? Isso é muito comum, mas é muito importante. E o que isso tem a ver com estereótipo e preconceito, ou preconceito? Tudo a ver. Porque quando você se destaca, quando você se coloca na sua posição, quando você escolhe a maneira que você quer ser, você se destoa da multidão. Eu fiz um curso na faculdade, teve um curso que eu fiz na faculdade, eu nem lembro. Bom, foi lá na Academos, e tinha um senhor lá, que ele falava sempre, ele falou tanto isso durante o curso inteiro que eu decorei, eu fui obrigado a ouvir isso 1 ano e meio, vocês vão ouvir também. Ele dizia o seguinte: isso aqui é uma multidão, tá? Entende isso aqui como uma multidão de pessoas. Você quer se destacar no meio da multidão? Afaste-se dela. Enquanto você estiver junto da multidão, você não se destaca. Não estou dizendo se destacar no sentido de ser melhor ou pior do que qualquer coisa, não é isso. É isso que nós vamos discutir hoje a respeito de preconceito e estereótipo. Não estamos discutindo valores de igualdade, de ser maior ou menor, não estamos discutindo isso. Ainda lembro os símbolos, né? Como é que é? Igual, né? Os professores de matemática aí que me deram aula no Fundamental 2, ainda lembro alguma coisa. Não estou dizendo no sentido de ser maior ou menor. O que eu estou dizendo é você se destacar no sentido apenas de ser diferente. Ser você mesmo. Você pode ter uma opinião religiosa, política, social, familiar, diferente do outro. Claro, respeitando não, levando sempre em consideração o respeito, o afeto que você deve ter pelas outras pessoas, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado, isso é uma verdade muito forte. Quem fala sobre isso é Kant, né? O meu relacionamento com o outro, né? O que diz respeito à minha liberdade, o que diz respeito ao meu comportamento, à minha existência, a minha maneira de ser, a minha moralidade racional, é no mínimo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Teve um camarada chamado, lá na Bíblia, um cara chamado Jesus, que ele dizia o seguinte: ama teu próximo como a si mesmo. Ele não disse nem mais nem menos, é como. E Kant diz a mesma coisa: faça o outro, ou trate o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Então ser diferente traz consigo a responsabilidade de tratar de igual para igual e com respeito e com afeto. Porque uma das características que nos torna ser humano é a capacidade de amar, a capacidade afetiva, a capacidade de se relacionar, de enxergar o outro como a si mesmo. Chega a arrepiar. Essa capacidade que nós temos de olhar o outro, de olhar a necessidade do outro, de sentir a necessidade do outro e transportá-la para si, e tentar viver a experiência do outro, sentir a dor do outro, isso só o ser humano é capaz de fazer, cara. Nós estamos em um momento de pandemia, e aí fica o meu apelo para vocês, independente de ideologia política, eu não vou entrar aqui no mérito de ideologia política, partido A, B, federal, estadual, municipal, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse vírus mata. Você que está aí novinho, 17 anos, tem imunidade bacana, está tudo em ordem ainda, talvez a taxa de mortalidade com você é isso aqui, mas você pode levar essa porcaria para dentro da sua casa e ser o portador da doença para matar os seus avós, cara.
sua mãe, que de repente sofre de bronquite asmática, ou de repente tem uma doença, sei lá, qualquer, que vai fazer com que ela possa ter o óbito. Então quando a gente fala assim, fique em casa, mano, não é fique em casa, sabe, só por ficar, nós não estamos de férias, mano. O governo estadual agora decretou feriado aqui por uns dias aí nessa semana. O Grande ABC também está organizando isso daí para uns outros dias. No intuito não é da galera ir pra praia, mano. Não é pra ir pra quadra jogar bola, cara. Não é pra fazer rodinha, sabe? Não é pra baile, não é pra fazer rodinha pra fumar narguilha, pra discutir, não é pra boteco. Mano, eu sou de motoclube, cara. Minha alegria é catar a motinha, colar no motoclube, ouvir um bom e velho rock and roll, entendeu? Encontrar os meus amigos. Não é hora. A galera do motoclube lá que eu frequento, por falar nisso, um abraço, eu sou do motoclube do Magos, um abraço à galera do Pinga Óleo em Diadema, estou sempre na casa de vocês e sempre me recebem muito bem, muito obrigado. E a galera do Pinga Óleo, por exemplo, que é a sede mais próxima que fica aqui em Diadema, curto pra caramba ir lá. Cara, eu tô com uma saudade de ouvir lá, ir lá ver o Castro, o Cris, né, meu? Tô fazendo um rock lá, pá, tocar pra gente. Inclusive, ano passado eles foram fazer um evento junto com a galera do Pinga Óleo, aí agradecer o pessoal aí que organizou tudo. Puta, foi uma festa show de bola para as crianças no ano passado lá na escola João de Mello, foi muito bacana. E entre outros motoclubes também que se engajaram junto isso aí, né, que o pessoal organizou lá do Pinga Óleo. Então eu quero estar lá com os meus amigos, eu também quero pegar sexta-noite, depois da aula, catar a motoquinha, encostar lá, sabe, ouvir um rock, trocar uma ideia com a galera e depois ir para casa. Mas não é hora, mano. É hora de se fechar em casa. Pô, é chato fechar em casa. Vocês acham que eu gosto de fazer videoaula? Fala a real. Vocês que são meus alunos, que estão acostumados com a bagunça dentro da sala de aula, vocês me sacaneando, eu sacaneando vocês, e a gente aprendendo numa aula divertida. Puta, eu tô com uma saudade de vocês, cara. Sabe, aquela aula dinâmica, aquela aula que, putz, já tocou o sinal, aquela aula que eu ouço um moleque assim, quando toca o sinal, o moleque fala, ei professor, são 2 aulas, né, velho? Eu falo, pô, mano, é uma só, tô indo, mas eu volto na próxima, anota aí onde eu parei pra gente continuar. Pô, eu tô com uma saudade dessa interação com vocês. Eu tô falando de coração, sinceridade. E agora eu tenho que fazer videoaula. Tem noção que é fazer videoaula? Eu não sei nem editar essa porcaria desse vídeo aí. Eu tentei baixar o aplicativo aí, dá uma trampa fazer aquele negócio, trava meu celular, não tenho grana para ter um iPhone 10 aí, por falar nisso, se alguém sentir de Deus e me dá um, recebo. E aí, pô, eu tô aqui fazendo videoaula e trampando de dia. Vocês sabem que eu trabalho numa metalúrgica durante o dia, que por acaso é uma empresa de engenharia voltada à área hospitalar. Todos esses hospitais de campanha que você está ouvindo falar em São Paulo, nós estamos lá dentro, trabalhando pra caramba. E aí eu tô focado nisso aqui, sabe? Poxa, eu queria estar diferente na minha vida, mas o instante agora fique em casa. Faz 2 meses que eu não vejo minha mãe. Que eu paro no portão, eu converso com a minha mãe, pelo telefone, mãe, o que você está precisando? Vou lá, faço a correria, compro as coisas para ela, meu irmão ajuda, puta, meu irmão é um cara fantástico nisso aí, eu devo muito para ele, porque ele cuida mais da minha mãe do que eu ainda, então ele corre para um lado, eu corro para o outro, e a mãe está bem assistida ali, e eu paro no portãozinho assim, entrego a sacolinha para a mãe e já falo, ó, põe lá dentro de quarentena e lava a mão com álcool. Pelo amor de Deus, cara, eu levar o Covid e matar minha mãe, mano, põe a mão aí, né? Na consciência, velho, e se toca. Não é hora de zoar, é hora de você proteger quem você ama, beleza? Falei pra caramba, tô mais empolgado, né? Bom, vamos lá, eu nem entrei na aula, mano, ferrou. Bom, vamos lá. Estereótipo e preconceito. Vamos falar primeiro sobre o estereótipo. O estereótipo, ele tá ligado, ele tem a ver com o que nós acreditamos de como deve ser o grupo. O estereótipo, ele é focado no grupo. Eu acredito de como deve ser o grupo. Eu tenho um camarada, ele é do Boinas Preta, um motoclube. A galera aí, puta, eu não vou lembrar o nome dele, não deve ser Falcão. Mano, pensa num cara gigante, careca, tatuado até na cabeça, 3x4. Quando você olha esse maluco na rua, você fala, mano, esse cara é do mal. Véi, se você vê ele brincando com o neto, outro dia eu tava no shopping lá na Praia Grande com a minha menina, caçula, e eu trombei com ele, né? Cara, se você vê o carinho dele com a família, o paizão, o vozão que ele é, aquele, sabe, aquele amoroso, é aquele que rola com o neto no show. Você fala, mentira que esse cara brinca com o neto desse jeito, cara. Mentira que o cara é... Nós criamos uma imagem, um estereótipo
de como deve ser um determinado grupo. E isso se estende a qualquer grupo dentro da nossa sociedade. Nós imaginamos, não conhecemos uma religião e nós, de uma maneira, criamos uma imagem, acreditamos de como deve ser aquela religião. Uma religião que sofre muito isso no Brasil, por exemplo, é a religião afro, que traz a sua doutrina, os seus ensinamentos dentro da tradição afro e que faz parte da cultura brasileira e sofre por não conhecermos, nós imaginamos como deve ser esse grupo. Então nós criamos um estereótipo sobre a religião, sobre a sexualidade, sobre o gênero, sobre a galera do rock, a galera do motoclube. Então nós olhamos para um grupo e, pautado naquilo que nós já ouvimos falar, nós criamos uma imagem de como deve ser um grupo. E por que nós fazemos isso? Porque o nosso cérebro, ele ele é automático, por nossa natureza, o nosso cérebro ele tem a função de categorizar as coisas. Ele divide as coisas em categoria, tá? Então, para criar atalhos, as informações do cérebro elas ficam meio espalhadas, não são todos guardados no mesmo lugar. Tá? A área do sentimento é uma, a área da lógica é outra. Aí tem que estudar lá como é que é o nome da aula lá? Puxa, a vida deu branco, hein? A hora que eu lembrar a palavra eu falo. Bom, o nosso cérebro ele funciona em partes, existem blocos. Então, para criar atalhos, ele cria categoria, ele cria pastas. E ele junta isso e faz uma informação. Então, nós temos a tendência de criar atalhos para categorizar as coisas. Então nós acreditamos como deve ser, porque nós categorizamos, nós criamos categorias para associar as coisas. Se eu, por exemplo, desenhar aqui um arco-íris com as cores, na maioria das pessoas que estão me ouvindo, não vai vir o símbolo de Deus com o homem, que é o arco-íris, o símbolo de Deus com o homem, que não vai destruir mais a Terra. O que vai vir hoje? O movimento LGBT. Porque o nosso cérebro aprendeu a categorizar a imagem a esse movimento. Faz parte, é normal. O problema é que às vezes nós somos traídos por esses atalhos, essas maneiras do nosso cérebro agir, nos trai. E aí faz com que a gente crie um estereótipo, nós criamos ou acreditamos de como deve ser um grupo sem conhecê-lo. Isso é estereótipo, é voltado ao grupo. Quando a gente parte para o preconceito ele está mais ligado à nossa avaliação afetiva por determinado grupo. Esse afetivo está ligado se eu gosto ou se eu não gosto do grupo. E nem sempre isso é muito claro. Além do preconceito escancarado, sabe? Aquele que pessoas dizem assim, eu não gosto de negro. As pessoas têm esse preconceito contra o negro, ou eu não gosto de japonês, ou eu não gosto, sei lá, eu não gosto do macumbeiro, com todo respeito à religião, não é essa a minha opinião sobre as religiões afro, mas como se diz aí no senso comum, no dito popular, os macumbeiros, eu não gosto de macumbeiro. Esse preconceito é a minha avaliação afetiva por determinado grupo. Eu estou falando de gostar ou não gostar do grupo, pautado na categoria que eu fiz em acreditar de como o grupo deve ser sem eu conhecê-lo. Então eu coloquei esse grupo numa categoria aonde eu trouxe a ideia de afetivamente não me corresponder com esse grupo. Eu não gosto, então eu sou escancarado, eu não gosto. Então quando eu falo não gosto de determinado grupo, eu estou praticando o preconceito. Ou gosto. Mas quando isso é preconceito? Porque eu não conheço, eu crio o meu sentimento, a minha avaliação afetiva a partir do que eu acredito sem conhecer. Então o preconceito nasce da imagem que eu criei sobre o estereótipo. Deu para entender? Esqueci de falar. Grupo de WhatsApp de filosofia. Velho, acabou essa aula. Vai anotando durante a aula aí as suas dúvidas, os pontos que você quer discutir, que você discorda do que eu estou falando. Porque o que eu estou falando não é o que eu penso, mas estou apresentando apenas as ideias. Vamos para o nosso grupo do WhatsApp e lá a gente racha o pau, velho. Lá vamos aprender, que é lá que a gente constrói o conhecimento. Sempre digo para vocês, conhecimento em filosofia se constrói. Professor não é detentor de saber, professor é mediador de conhecimento. Eu trago a ideia e cada um contribui com o seu conhecimento e assim nós vamos construir um conhecimento diferente aí. Aí, por falar
em preconceito? Ó o Raulzito aí, se liga na música o Raulzito aí, ó. Dá pra ouvir aí? Pera aí que eu ajudo. Pô, sumiu meu controle, velho. Sei lá, dá pra ver se dá pra ouvir aí. No fundo vai tocar o Raulzito aí, se liga aí na música. Tem hora que eu toco isso aí, meus camaradas lá na empresa falam, você é louco, tira isso aí. Mas vamos lá. Então o preconceito ele está ligado à avaliação afetiva que eu tenho por determinado grupo. É o meu relacionamento, avaliação positiva ou negativa, tá? Às vezes eu tenho uma avaliação positiva por determinado grupo, pautado também no estereótipo, eu tenho uma avaliação que eu gosto, porém aquilo também é pautado numa falácia, numa ideia que não é real, certo? Bom, o pior não, um preconceito muito perigoso é o preconceito implícito. Porque o explícito, aquele que está escancarado, você sabe com quem você está lidando. A própria pessoa sabe que ela não gosta ou gosta. O implícito que é o problema. Porque o preconceito implícito, ele está ligado... aí ó, ó o Raulzito aí, ó. Eita mosca, deixa eu baixar isso aqui, que senão vão excluir meu vídeo, mano. Tô brincando. Quiser excluir também, tô nem aí. Se liga aí, ó. O que eu tava falando? Pô, sala de aula. Quantas vezes a sala de aula fala? O que eu tava falando? Aí o aluno que tá prestando atenção ajuda o professor que tá ficando caduco. Fala, ei professor, você parou em preconceito implícito, né? E aqui não tem vocês pra me ajudar. Eu fico pagando mico no vídeo aí. A molecada tá mandando no zap, em vez de prestar atenção na aula, fica me zoando lá. Vocês vão ver, fica tranquilo. Eu tô guardando o nome de quem tá me sacaneando. As aulas vão voltar. Fica frio. Você vai ver o tamanho do artigo de conclusão que você vai fazer. Se liga aí, velho. E se copiar da internet, tá na roça. Ó. O preconceito implícito é aquele que ele está escondido e nem a própria pessoa que o pratica tem noção. Olha que negócio maluco. Pautado na maneira como o meu cérebro categorizou, organizou as pastas, eu criei uma imagem, criei uma ideia de como determinado grupo funciona e eu, sem perceber, eu tenho um preconceito implícito. Às vezes é preciso prestar muita atenção na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, para entender, como é o preconceito. Beleza? Bom, e aí essa ideia do preconceito, do estereótipo, toda essa parada que nós estamos discutindo, e sobre o laço lá, né? Se você quer se destacar na multidão, se afaste, o diferente, isso gera a parada discriminação. O que é discriminar? É tratar o outro diferente, não tratar o outro de uma maneira agressiva, de uma maneira inferiorizando, de uma maneira que humilha, de uma maneira que o destaca como algo negativo, pelo fato de dele ser diferente. Então, a discriminação, e nego, se liga aí, velho, é o que mais tem na nossa sociedade, cara. Na boa. Se a gente parar para pensar, eu troco muita ideia com os alunos em sala de aula, às vezes eu até faço, quando a gente fala em estereótipo, com todo respeito à polícia militar, por favor, não me entendam mal, não estou aqui para julgar, eu sou especialista em segurança pública, mas quando eu vou conversar com os meus alunos, que são de periferia, né, bonitinho falar periferia, né, da comunidade, é da quebrada, mano. Os moleques é da quebrada, mó barato lá na escola João de Mello. Eu começava a falar o nome de todas as ruas da quebrada, os moleques falaram, professor, foi criado aqui, né? Conheço tudo lá, né? Quando era tudo barro, lá em barraco. Então, quando você conversa com os meninos que sofrem agressão por parte, uma agressão por parte da polícia militar, embora muitas vezes eu puxo a orelha dos meninos, que eu falo, mano, que hora que foi isso? Onde que você estava? Como é que você estava vestido? A galera tal. Eu falo assim, tem umas características que vocês vão criar, fazer com que a polícia militar desconfie, acredite, que as pessoas que andam naquele horário, daquela maneira, trajado daquela forma, pertencem a determinado grupo. Então, às vezes, a polícia militar é levada também, volto a dizer, talvez de uma forma automática, por todas as experiências em que eles vivem, eles acabam caracterizando, fazendo um estereótipo daquele aluno com um marginal. E às vezes o menino não é, ou muitas vezes os meninos não são. Então é muito comum isso. Você determina uma pessoa, e
Gente, eu não estou aqui para discutir se é certo ou errado, eu só estou expondo uma verdade que os nossos alunos vivem. Eu estou falando isso, meus alunos estão assistindo esse vídeo e alguns estão se identificando, porque isso é fato, a gente conversa isso em sala de aula. Ou você, cara, nos anos 80, vamos mudar um pouquinho o foco, senão vão me bater. Nos anos 80, pergunta para os pais de vocês, para os avós de vocês, como é que a mulher divorciada era vista nos anos 80. Uma mulher que assumia o divórcio, separava-se do marido, não estou aqui fazendo apologia ao divórcio, pelo amor de Deus, mas uma mulher que nos anos 80 sofria agressão do marido, era trair, né? O homem tinha todos os direitos, tinha o direito de ir no cabaré, tinha o direito de beber até chapar, tinha o direito de chegar a hora que quisesse em casa, ainda batia na mulher. A mulher tinha que suportar tudo isso calada, nos 70, 60, 80 começa a mudar isso. Pergunta para os seus avós, para os seus pais, uma mulher quando tinha coragem de assumir a sua independência e ela se separava desse marido ruim, pergunta qual que era o estereótipo, como essa mulher era vista, qual que era o preconceito, que maneira que ela era vista pela sociedade. Pergunte. Hoje, uma mulher que não aceita ser maltratada pelo marido, assume as rédeas da sua casa, né? Faça com que ele contribua com a sua parte, que ele cumpra com sua obrigação de pai, mas fora do seu lar, e ela assume a família, né? como a pessoa que vai criar a sua prole, criar os seus filhos, manter os seus filhos, não é com ajuda, mas com a participação e obrigação do pai, e chegar junto ali, não só na pensão alimentícia, mas também em todo o apoio que essas crianças precisam. Quando a mulher ela toma essas rédeas, toma para si a família e carrega nas costas, hoje nós vamos falar que ela é o quê? Guerreira, independente, ela é forte. Agora pergunte para os seus avós, para os seus pais, como essas mulheres eram vistas. Como a escória da sociedade, como uma mulher que não tem respeito. Pergunte para eles, depois vocês me contam no grupo do WhatsApp. Então, a discriminação é um problema muito sério, cara. E a gente vive isso o tempo todo, sabe? O tempo todo esse negócio com relação ao credo, com relação à opção sexual, com relação fugiu a palavra, caçamba. As etnias, com relação a todas as coisas, a discriminação, nós precisamos acabar com isso, porque se houver discriminação e nós permitirmos que a discriminação continue, nós somos impossibilitados de vivermos uma sociedade democrática. Fica inviável uma sociedade democrática, fica inviável uma sociedade onde todos temos os mesmos direitos. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não importa se é branco, negro, amarelo, azul, não importa a sua opção, somos iguais. Iguais, porém, diferentes. Iguais em direitos e deveres, e diferentes na sua essência, na sua maneira de escolher a forma da sua existência. Beleza? Agradeço a vocês e é isso aí. Vamos lá para o nosso grupinho de WhatsApp e quando vocês puderem, me chama no PV lá, se não quiser fazer no grupo e tal, e vamos trocar ideia. Gente, eu estou preocupado com o nosso distanciamento. Esse distanciamento físico, né, social, não pode ou tem que refletir o mínimo possível na nossa aproximação no sentido de conhecimento, galera. Junta aí, eu não posso chegar no fim do ano e falar assim, fiz um mau trabalho. Cara, tem tecnologia, tenho internet, tenho vocês, tenho voz, sou meia boca aí, mas vamos lá, me ajuda aí e vamos tentar fazer o melhor, tá bom? Um abraço a todos vocês e obrigado.